O filme conta a história de Tala, uma jordaniana de origem palestina que mora em Londres. Ela se prepara para o casamento com o noivo Hani, que também é palestiniano e vive na Jordânia. Tala tem um histórico de romper noivados momentos antes do casamento acontecer. Ela ficou noiva 4 vezes, mas não casou com nenhum dos pretendentes, pois sempre encontrava algo que a fazia desistir do casamento. Seu pai tem esperanças de que dessa vez seja diferente, pois Hani aparenta ser um bom rapaz e vem de uma família nobre. Tala parece estar feliz com o noivado, e demonstra gostar bastante do noivo Hani. Tala convida seu melhor amigo Ali para um almoço em sua casa. Nesse mesmo dia, Tala conhece Leila, namorada de Ali. A atração entre as duas é imediata. Mas durante a conversa entre elas, houve uma divergência de opiniões sobre a religião muçulmana dominante na Palestina, país de origem de Tala. Na semana seguinte, Ali convida Leila para jogar tênis. Eles vão para o clube encontrar outros amigos de Ali, e Tala também está lá. Leila e Tala se cumprimentam e vão para a quadra de tênis jogar juntas, enquanto Ali vai jogar com seu outro amigo. Leila parece estar nervosa por não saber jogar muito bem o esporte. Tala insinua ironizando, de que o clube tem bons professores de tênis, e que ela deveria considerar ter algumas aulas. Leila parece irritada com a ideia, e tenta jogar novamente. As duas começam uma partida acirrada, nenhuma das duas quer deixar a bola cair no chão, até que Tala, já cansada, perde a bola, e Leila sai vitoriosa da partida. Assim que a partida termina, as duas vão para o vestiário para tomar banho e trocar de roupa. Elas têm uma breve conversa. Tala pede desculpas pelo que havia dito na semana anterior, e disse que não tinha intenção de ofender a fé de Leila. Leila é muçulmana enquanto Tala é cristã. Leila responde que Tala não havia ofendido ela de forma alguma, e que na verdade a fez repensar questões relacionadas à religião. Leila vai colocar a toalha que estava usando no cesto de roupa suja e acaba machucando a mão. Tala se aproxima dela para olhar a mão, e Leila, um pouco nervosa, diz que está tudo bem. Essas coisas sempre acontecem por ela ser muito distraída e desajeitada. Tala responde que Leila deveria relaxar mais, e vai para o chuveiro. Durante o almoço após a partida de tênis, Tala convida Leila para assistir um treino de polo no dia seguinte. Leila diz que deveria almoçar com a família no domingo, mas Ali insiste e incentiva que ela vá, então ela aceita ir. Leila mentiu para seus pais dizendo que vai com Ali, mas na verdade Ali foi jogar rugby com outros amigos. O pai de Leila descobre que ela mentiu, e liga para Leila para dizer que sabe que ela não está com Ali. Seu pai é super compreensivo e apoia a filha, dizendo que não contou nada para a mãe de Leila, então ela agradece ao pai. Depois que a partida de polo termina, Tala vai ao encontro de Leila, e pergunta o que ela achou do jogo. Leila não responde nada, apenas sorri para ela. Enquanto as duas caminham pelo campo, Tala pergunta a Leila o que a inspira. Leila responde timidamente que escrever romances é a sua maior inspiração. Tala pergunta se poderia ler algum de seus romances um dia, mas Leila fica sem jeito, e desvia do assunto pedindo para continuarem a caminhar. Depois de chegar em casa, Leila fica pensativa com o pedido de Tala, sobre ler algum de seus romances. Leila resolve então ligar para Tala e marcar um dia para encontrá-la e levar um de seus romances para que ela possa ler. Elas combinam de se encontrar no dia seguinte em um parque. Tala chega primeiro, e Leila chega logo em seguida. Leila está meio insegura com seu trabalho, entrega o texto para Tala, a mesma começa a ler imediatamente. Leila a observa apreensiva, enquanto Tala o lê concentrada. Tala diz que Leila tem um talento incrível para a escrita e que ela deveria fazer algo com os seus romances. Leila responde timidamente de que ainda está aprendendo, mas que iria pensar sobre isso. Alguns dias se passam, e Tala convida Leila para fazer uma viagem a Oxford. A família de Tala está promovendo um evento de caridade, por isso Tala precisa estar lá para representar sua família. Leila aceita o convite, mas a sua mãe não fica nada contente com essa viagem. Ela pergunta a Leila por que ela vai passar 2 dias em Oxford se a viagem para lá leva somente 1 hora. Leila parece irritada com a atitude da mãe e seus questionamentos. Tala e Leila se aproximam ainda mais durante a viagem para Oxford. Tala apresenta a cidade para Leila, as duas vão à biblioteca e em seguida vão para um parque encontrar com a irmã de Tala, Lamia, que as esperam para fazer um piquenique.
Lamia parece estranhar a relação de amizade entre Tala e Leila, mas Tala parece não se importar com o que a irmã pensa. Depois do piquenique, Lamia resolve voltar para o quarto de hotel, porque seu marido controlador quer saber de cada passo que ela dá. Lamia se chateia por Tala não querer ir junto. Então Leila e Tala seguem caminhando e aproveitando a paisagem de Oxford. Enquanto caminham, Tala usa o exemplo do casamento da irmã, e diz que esse tipo de relação ela evita a todo custo. Leila então pergunta se o noivo de Tala não é desse jeito. Tala responde que não, diz que Hani é perfeito, e que ela ainda não conseguiu encontrar nada de errado com ele. Leila pergunta o porquê de ela estar procurando defeitos nele. Tala não responde. De volta ao hotel, Tala acabou de sair do banho e se prepara para dormir, enquanto Leila está sentada na cama lendo um livro. Tala começa a dançar enquanto Leila a observa. Tala percebe que está sendo observada e convida Leila para dançar junto. Leila recusa e diz que não tem ritmo, mas Tala insiste, então Leila levanta e dança com Tala. A química entre as duas fica ainda mais evidente nesse momento. Enquanto Tala dança, Leila tenta acompanhar seu ritmo. Leila parece estar encantada com os movimentos de Tala, e tenta reproduzi-los. A química entre elas é inegável, as duas entram em sincronia, e acabam se beijando, e depois acabam fazendo outras coisas a mais. Tala deu um chá, e Leila se apaixonou. Na manhã seguinte, Tala acorda com o telefone tocando, ela levanta para atender, é o seu noivo Hani ligando para dar notícias sobre os preparativos do casamento. Hani pergunta como está sendo a viagem para Oxford. Tala responde com a voz sonolenta de quem acabou de acordar, de que está tudo bem, e pede para Hani ligar de novo mais tarde, pois ela havia acabado de acordar. Leila escuta a conversa, tentando entender. Tala desliga o telefone e se aproxima da cama. Leila pergunta se Tala já havia feito isso antes. E Tala responde ironizando. O quê? Dormir com uma mulher enquanto meu noivo está cuidando dos preparativos do casamento? Não. Leila responde, não foi isso que eu perguntei. Tala responde com uma voz de arrependimento. Leila, não podemos viver desse jeito, a minha família não aceitaria, de onde eu venho isso é inaceitável. De volta a Londres, ao entrar em casa, Tala recebe uma ligação. A mãe de Tala surpreende as duas ao entrar silenciosamente na sala. A mãe de Tala pergunta se ela aproveitou a viagem a Oxford, e Leila responde intimidada que sim. A mãe de Tala a convida para sentar na sala, pois tem uma surpresa para Tala e gostaria que Leila assistisse. Leila obedece e vai para a sala. Segundos depois aparece o noivo de Tala, Hani, que estava escondido em outro cômodo da casa. Ele se aproxima de Tala e a beija. Leila assiste a cena bastante constrangida. A mãe de Tala insiste para que Leila fique para almoçar com eles. Leila acaba ficando contra a vontade, pois está se sentindo muito desconfortável com toda a situação. Tala também está desconfortável, por isso permanece calada a maior parte do tempo. Leila começa a se sentir mal, então pede para ir ao toalete. Tala pergunta se quer que ela vá junto, mas Leila recusa e diz que está tudo bem. Leila vai para o banheiro lavar o rosto e tentar se acalmar. Ela ainda está tentando absorver tudo o que está acontecendo, parece não acreditar. Enquanto isso, Tala espera na escada. Depois que Leila sai do banheiro, elas conversam sobre o casamento. Leila agradece a Tala porque finalmente ela sabe quem é. Ela se sente viva. Leila diz que quer passar o resto da vida ao lado de Tala porque ela é a mulher que ela ama. Tala diz que elas não podem viver desse jeito, e que a família dela nunca entenderia. Ela pede desculpas, e diz que não pode magoar o Hani. Tala se despede com um beijo e volta para a sala. Leila parece não acreditar no que está acontecendo e desaba aos prantos. Na Jordânia, a família de Tala segue com os preparativos do casamento. Tala vai para a Jordânia para acompanhar os últimos detalhes do casamento. Ela aparenta não estar nada animada com os preparativos, mas ela segue fingindo para agradar os pais. Ela sente falta de Leila, mas precisa continuar fingindo que ama Hani. Enquanto isso, em Londres, Leila decide sair do armário e se assumir para os pais. Leila entra em casa e encontra a mãe na cozinha. Ela diz que precisa contar uma coisa para a mãe que não a deixa falar.
A mãe de Leila parece querer desviar do assunto a todo custo, mas Leila insiste e continua falando, até que perde a paciência com a mãe e grita, eu sou gay. A mãe de Leila fica em choque. Segundos depois, entra o pai de Leila, e pergunta o que está acontecendo. Leila responde, falando mais uma vez, eu sou gay. O pai de Leila não responde nada, apenas observa a mãe de Leila falar barbaridades a respeito da filha, chega a insinuar de que Leila vai queimar no inferno por isso. O pai de Leila se irrita com a mãe e grita, já chega. Ele olha para Leila e diz que está tudo bem. A mãe de Leila sai aos prantos para outro cômodo da casa. O pai de Leila apoia a filha e diz que vai ajudá-la a encontrar um lugar melhor para ela morar. Enquanto isso na Jordânia, Tala está triste e desanimada, não consegue mais mentir para si mesma. A irmã mais nova consola e então ela decide romper o noivado. Tala decide que não vai se casar com o noivo Hani na manhã do casamento. Então ela vai comunicar ao seu pai que já pressentia que isso fosse acontecer. Ele não a julga, pelo contrário, fica do lado de Tala e diz que a única coisa que os pais querem para suas filhas é que elas sejam felizes. Mas ele pede que a filha dê a notícia ao noivo Hani e ela obedece. Já a mãe de Tala não lida muito bem com a notícia. Ela fica possuída e quer bater na primeira pessoa que passar na frente dela. Tala então vai comunicar Hani sobre o rompimento do casamento. Ele fica desacreditado e sem entender o porquê da decisão de Tala. Foi uma decisão difícil para Tala, ela está sofrendo por ter magoado Hani. Então ela decide voltar para Londres e recomeçar a vida. De volta a Londres, Tala encontra com seu amigo Ali, que lhe conta sobre todos os acontecimentos enquanto ela estava na Jordânia. Ali comenta que está solteiro e que Leila havia se assumido como lésbica para os pais. Ali disse que também ficou surpreso com a notícia, mas que admirava Leila pela coragem de se assumir para os seus pais. Agora, sabendo dessas informações, Tala tenta ligar para Leila várias vezes, mas ela não atende. Leila está muito magoada e não quer conversar com Tala. Até que um dia, elas se encontram por acaso em uma palestra sobre a Jordânia, em que a família de Tala estava promovendo. Tala enxerga Leila de longe e a observa até o fim da palestra. Tala se levanta e sai, assim que a palestra termina. Tala fica esperando Leila na saída, até que Leila finalmente aparece acompanhada de uma moça. Tala segura Leila pelo braço e Leila, surpresa, pergunta o que Tala estava fazendo ali. Tala responde que a família dela havia patrocinado a palestra. Leila pergunta sobre o casamento de Tala, mas a sua acompanhante a interrompe e pede para ir embora. Leila diz que a acompanhante se chama Jennifer e é sua amiga. Jennifer diz que é namorada de Leila. Tala parece estar com ciúmes e assiste as duas descerem a escada. A irmã de Leila, com a ajuda de Ali, arma um encontro entre Leila e Tala sem que elas soubessem que iam se encontrar. A reserva no restaurante está no nome de Ali. Quando as duas chegam lá, descobrem que o plano era juntar as duas, e que Ali não apareceria para o jantar. Tala e Leila conversam um pouco. Tala conta que desistiu do casamento com Hani na manhã em que o casamento aconteceria. Leila parece surpresa, e pergunta se ela disse aos pais o real motivo dela ter desistido do casamento. Tala hesita em dizer, Leila insiste em perguntar. Tala responde que a ama, mas que na Jordânia essas coisas são imperdoáveis. Então Leila levanta, dá um beijo de despedida e sai do restaurante. No dia seguinte, Tala envia à sua amada um buquê de rosas vermelhas acompanhado de uma carta. Na carta, Tala declara todo o seu amor por Leila, e diz que os dias têm sido difíceis sem ela. Cansada de sofrer sem o amor de Leila, Tala resolve ir à casa dos pais para se assumir. A reação da mãe de Tala não é a das melhores, como já esperado, ela cai aos prantos, e pergunta se a filha já não tinha envergonhado a família o suficiente. O pai de Tala é mais compreensível, e fica do lado da filha, tenta conversar com Tala, mas ela sai às pressas da casa dos pais, e vai direto para a sessão de autógrafos do livro de Leila, que acabou de ser publicado. Tala pede que Leila autografa seu livro e aproveita para contar que finalmente teve coragem de sair do armário. Ela contou aos pais que é lésbica. Leila devolve o livro autografado com a frase "Eu te amo". Depois da sessão de autógrafo, as duas conversam e se entendem.
Percebem que o amor delas é mais forte que todo o preconceito, todas as barreiras culturais e religiosas. Leila e Tala se amam, pretendem ficar juntas até os últimos dias de suas vidas. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para incentivar a criação de mais conteúdos como este.